batizava mais discípulos que João. E se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. E deram ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assenta-se Jesus à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio a mulher samaritana tirar água e disse: Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, e pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, quem é que te pede, dá-me de beber? E se lhe pedir, te daria água viva. E respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva. És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? Bem assim os seus filhos e o seu gado. E afirmou Jesus: quem beber desta água se tornará a ter sede. Quando, porém, que beber da água que eu te der, e nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Somente até aqui. Todo mundo sabe que Jesus, ele foi para uma cidade por nome de Sicar. E essa cidade, por nome de Sicar, ele tinha que passar na província de Samaria, que era aonde ficava a aldeia dos samaritanos. E foi naquele momento que Jesus estava ali assentado, perto da fonte, e ali Jesus manda que os discípulos vá comprar comida. E na hora sexta, a mulher veio tirar água. A hora sexta, irmão, é aproximadamente 12 horas em ponto. E foi nessa hora que a mulher samaritana ela veio tirar água no poço, porque ela não podia tirar água quando o judeu tivesse, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque tanto a cidade de Jerusalém como a cidade de Samaria, eles não tinham vínculo politicamente nem socialmente, porque até mesmo quem era de Jerusalém adorava no Monte Sião, e quem era de Samaria adorava no Monte Gerizim. Por isso que os samaritanos não se comunicavam com o judeu. Aí Jesus vai, se aproxima da mulher e pede água. Aí a mulher diz: mas Senhor, não tem com que tirar, porque o poço é fundo. E realmente ela estava falando a verdade, porque aquele poço ele tinha aproximadamente 34 metros de profundidade. Aquele poço foi Jacó que cavou, e aquelas terras foi ele que deu a José. Aí Jesus diz assim para ela: olha, se tu soubesse quem era que estava te pedindo água, tu daria, porque da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Aí a mulher disse: então dá-me dessa água para que eu não venha mais
buscar água aqui, só que Jesus estava falando um sentido espiritual. E a mulher, ela não estava entendendo. Ela estava entendendo materialmente. Só que essa água que Jesus estava falando era uma vida nova, espiritual, regenerada pelo Espírito Santo. Aleluia. Só que Jesus rompe a conversa com a mulher e diz assim, e faz uma pergunta a ela: cadê o teu marido? Aí ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus disse: disseste bem, porque tivesse 4 maridos e esse ainda que tu tem não é teu. Aí a mulher, ela ficou maravilhada com aquilo, porque Jesus falou a vida dela todinha sem ela conhecer ele, né? Aí ela disse: verdadeiramente eu sei que tu és profeta. Mas aquela mulher, ela já ouvia falar a respeito do Messias que haveria de vir. E depois Jesus, ele se revela para a própria mulher, diz: mulher, sou eu que falo contigo. Irmão, Jesus, porque Jesus, ele disse que a mulher teve 4 maridos, que o que ela estava não era marido dela. Porque Jesus, ele sabia e ele sabe de todas as coisas. Porque Jesus, ele possui um atributo, que é um dos atributos dele, que é chamado de onisciência, porque ele sabe todas as coisas. Porque antes de eu e você pensar qualquer coisa, ele já sabe o que é que a gente vai pensar, porque Deus, ele esquadrinha o nosso pensamento e sonda o nosso coração. Você vê que, não querendo sair daqui do texto da palavra, que uma certa vez Jesus, ele falou para Pedro que estava perto do Filho do Homem ser entregue à morte. E Jesus, aí Pedro disse para Jesus, disse: mestre, se possível for, eu morro até com o Senhor. E Jesus, olhando para Pedro, ele disse assim: Pedro, antes que isso aconteça, o galo canta e tu vai me negar 3 vezes. E foi certinho, porque Deus, ele na sua presciência, irmão, Deus, ele revela o futuro lá na frente, ele já sabe o que é que vai acontecer. Aleluia. E ali, irmão, a mulher samaritana, quando Jesus se revelou para ela, ela disse: verdadeiramente eu sei que tu és profeta. Mas a mulher já tinha ouvido falar a respeito do Messias que haveria de vir. E quando ele disse assim: mulher, sou eu que falo contigo. Glória. E ele se revelou para aquela mulher, né? Aleluia. Mas ele disse: mas os adoradores, uns adoram em Samaria, lá no Monte Gerizim, e outros adoram em Jerusalém. Mas Jesus disse assim: mulher, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E naquele momento, irmão, a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela foi lá, percorreu todas as aldeias dos samaritanos, né? E disse e contou realmente o que tinha acontecido, e através do testemunho daquela mulher, né? Todos glorificaram a Deus. Aleluia. E Jesus ainda ficou hospedado naquela cidade durante ainda 2 dias. Meu irmão, eu quero dizer algo aqui à obreira Jéssica, que ela falou algo aqui, e eu e o irmão Adeildo, a gente estava em casa conversando, né? Conversando em relação ao tempo em que tudo que acontece na nossa vida não é
não é pela nossa vontade, mas é sim pela vontade de Deus, né? E Deus confirmou algo aqui através da obreira Jéssica, porque aquilo que a gente fala, né? Que quando Deus ele diz assim na sua palavra, que quando tiver 2 ou 3, né? Falando em meu nome, aí ele diz, eu estarei no meio. E ele confirmou a palavra, e eu e o irmão Adeildo estava conversando dentro de casa, e ele confirmou através da obreira Jéssica. Viu? E eu agradeço esta rica oportunidade. Peço aos irmãos que continuem